30. Programa Doutor Silvânio Silva, seu médico, seu amigo. Doutora Jaque, doutora. Bom dia, Jobs Barros. Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Hoje vocês podem participar perguntando sobre os transtornos mentais. Vocês podem perguntar sobre TDAH, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre transtorno do espectro do autista. Inclusive, Jobson, agora dia 2, né, o Dia Internacional da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. E aí, assim, a gente pode começar falando, né, que é um espectro. Por quê? Transtorno do espectro autista? Porque tem várias características, né? Tem alterações sensoriais, ou seja, tudo aquilo que a gente recebe do meio dá uma resposta, né? Como o tato, o paladar, né? A audição. Então, muitas vezes a criança pode apresentar essa característica. Não significa dizer que toda criança vai apresentar alteração sensorial. Também, a criança vai ter dificuldade na interação social. A criança pode apresentar estereotipia. O que é estereotipia? Aquela criança que fica balançando as mãozinhas, girando. Aquela criança que muitas vezes gosta de estar se balançando. Isso tudo são estereotipias. Até estereotipias vocálicas, ou seja, ela ficar com barulhos repetitivos. A criança pode ter ecolalia. O que é ecolalia, Jaqueline? É eu dizer Joãozinho, bom dia. Aí ele diz Joãozinho, bom dia. Né? E muitas vezes eles também têm esse atraso na linguagem. Existe aquela criança que é não verbal, que muitas vezes vem com um déficit intelectual. O que é déficit intelectual? Existe esse termo, né, no CID-10 e no CID-11, de retardo mental. Não é um termo pejorativo, mas a gente chama, né, uma palavra mais bonita, como déficit intelectual, que pode ser leve, moderado ou grave. Algumas crianças nível de suporte 3 têm um déficit intelectual grave, vai ter dificuldade no processo de aprendizagem, né? E aquela criança que não se comunica, aquela criança que tem uma agitação psicomotora, ou seja, aquela criança que não para, muitas vezes tem associado um TDAH, que é uma comorbidade. O que é TDAH? Déficit de atenção e hiperatividade. Aquela criança que... O TDAH, na realidade, é a pessoa que não libera dopamina suficiente para essa região frontal, né, da testa da gente, popularmente dizendo. E aí ela tem dificuldade na atenção continuada. Na realidade, ela absorve muitas informações do meio e não consegue se centrar num. É aquela criança que perde muito os brinquedos, é aquela criança que não para quieta, fica pulando de um canto para outro. Então, tudo isso tem que ser avaliado, investigado, né? E, a partir daí, descartar diagnóstico. E também, a gente, como terapeuta ocupacional, a gente vai fazer essa investigação, que não é num dia só, né? Geralmente eu digo, olha, mãe, eu dou um relatório, no mínimo 3 meses de acompanhamento, para que eu possa estar observando em cada sessão, cada comportamento daquela criança, cada déficit cognitivo. A criança pode ter rigidez cognitiva. O que é rigidez cognitiva, Jaqueline? É aquela criança que, por exemplo, aprendeu um itinerário, um caminho para ir à escola, e no dia que a mãe vai para outro lugar, ele fica achando que não vai à escola e ele se desorganiza, ele entra em crise. É aquela criança que está brincando ali e falta uma pecinha do brinquedo e ele se desorganiza porque ele acha que tem, quer dizer, na cabecinha dele, ele aprendeu que tem todas as peças. Então, tudo isso, dentro desse contexto, o profissional tem que estar atento para que tenha uma observação minuciosa e conhecer cada etapa do desenvolvimento, o que ele é capaz de fazer, né, na primeira infância, no início. Por exemplo, a criança ela pode ter atraso motor, com 2, 3 anos de idade.
né? A criança, a gente vai observando e estimulando, né? Não é que a criança geralmente tem dificuldade motora nessa faixa etária. Ela não vai ter uma coordenação motora bem organizada como uma criança de 5, 6 anos. E aí a gente vai observar, e às vezes a criança tem 4 anos e ainda tem esse atraso motor, tem uma coordenação motora fina, ainda precária, né? Como se ele tivesse 1 ano, 2 anos. Então, todo esse contexto tem que ser avaliado e a partir daí, traçar um projeto terapêutico singular para que possa estar tendo acompanhamento. Eu sempre digo às mães, criança, o profissional ele não atende sozinho. Ele atende com as orientações, né, que a gente dá, principalmente a genitora, que é a principal cuidadora, para que ela possa estar seguindo o passo a passo em casa. Está incentivando, está estimulando, porque a criança passa algum tempo com a gente, mas tem 24 horas com os familiares. Então, a criança precisa desse apoio em casa para que ela deslanche. No último Congresso Brasileiro de Neuropediatria, o Dr. Silvano está com a pós-graduação em neuropediatria e ele trouxe até um livro para mim falando sobre autismo, e a gente vê hoje que as crianças, eu já vinha percebendo isso ao longo dos anos, né, nesses 21 anos de formado e 20 anos